Olá, eu sou Benito Ribeiro, eu sou terapeuta e professor de constelação familiar sistêmica e esse é um vídeo que constantemente eu refaço tentando trazer cada vez mais clareza para vocês sobre o que é a constelação familiar sistêmica, como que ela foi formulada e como que ela acontece tanto na sua forma presencial como na sua forma online. Bom, a constelação familiar sistêmica ela foi formulada por um alemão chamado Bert Hellinger. Ele era teólogo, filósofo e por muito tempo ele foi missionário da Igreja Católica dentro de uma tribo Zulu na África do Sul. E lá começou toda a observação dele que veio levando à construção de conhecimento da constelação familiar sistêmica. Lá ele começou a observar um costume da tribo Zulu que era o seguinte: quando alguém tinha algum problema na tribo, eles reuniam os ancestrais da tribo, colocava essa pessoa com problemas no centro da tribo e ia lembrando ela de onde ela tinha vindo, ia lembrando ela de toda a força ancestral dela, para que ela se nutrisse de força, para que ela tomasse a força de vida que veio de todos os seus ancestrais até chegar nela, para aí então ter forças para enfrentar os seus problemas, para enfrentar as suas questões. Em um determinado momento da história do Bert, ele foi questionado por um superior hierárquico dele na igreja sobre o que era mais importante para ele. Se eram as pessoas com quem ele trabalhava dentro da tribo ou se era a doutrina religiosa que ele defendia. Foi aí então que o Bert resolveu romper com a Igreja Católica e aí ele foi em busca de conhecimento para dar base para a construção da constelação familiar sistêmica. E o Bert foi um incansável estudioso. Ele tem registro dele ter estudado psicanálise, psiquiatria, terapia primal, hipnose, PNL e muitas outras formas de terapia, até de fato conseguir formular a constelação familiar sistêmica. A constelação familiar sistêmica ela foi formulada quando ele chegou a ter contato com o psicodrama do Jacob Moreno e também com a terapia familiar da Virginia Satir. A constelação familiar ela traz dois outros conhecimentos que talvez façam com que ela tenha mais diferença das outras formas de terapia. Ela trabalha com dois conceitos, que são o de campos morfogenéticos e a filosofia fenomenológica. Os campos morfogenéticos são campos de informação aos quais nós estamos envolvidos e que se formam a partir dos sistemas que a gente vai formando. O que a gente quer dizer com isso? A nossa família é um sistema, então quando a gente nasce dentro de uma família, a gente está submetido a um grande campo de informação ancestral. Então a gente não nasce como uma folha em branco. A gente nasce com toda essa informação que vem de todos os nossos antepassados e que chegam também na gente e que tem uma influência, sim, na nossa construção, na construção de quem a gente é. Esses campos morfogenéticos eles foram estudados e elaborados por um biólogo chamado Rupert Sheldrake. Ele tem um livro chamado Uma Nova Ciência da Vida, onde ele explica mais a fundo sobre a construção desses campos morfogenéticos. Um outro conceito que o Bert coloca na formulação da constelação familiar sistêmica é a filosofia fenomenológica. Nesse modo de construção de conhecimento dessa filosofia, a gente se expõe ao evento para observar o que esse evento traz para a gente de percepção, de uma nova visão. E a grande coisa da constelação é a gente se expor ao campo morfogenético do problema que a gente está vivendo para, através da filosofia fenomenológica, a gente começar a perceber quais as informações que estão por detrás desse problema, quais são as questões que a gente precisa olhar, ressignificar, reelaborar e dar um novo direcionamento dentro do nosso contexto de vida para que esse problema comece a se dissolver e a nossa vida consiga ser mais fluida. O Bert Hellinger, observando todo esse campo morfogenético que se forma em torno das famílias, ele começou a observar alguns padrões. E dentro da constelação a gente tem 3 leis que são as únicas coisas fixas dentro da constelação. A primeira lei é a lei do pertencimento. Nela, o Bert observou que nada que a pessoa faça faz com que ela perca o direito de pertencer ao sistema familiar dela. Nada que qualquer pessoa da sua família possa fazer, considerado bom ou ruim, pode fazer com que ela deixe de fazer parte da sua família. Ela sempre vai fazer parte. E o Bert observou também que quando a gente internamente começa a excluir familiares, a gente começa a deixar esse campo em desordem. E essa desordem vai fazer com que a vida não flua para a gente. E esse pertencimento ele é importante não só para a gente. Pessoas que no passado foram excluídas, talvez a energia dessas pessoas volte para a gente, descendentes, e seja necessária ser representada para que o sistema inclua também essa pessoa, porque ela também faz parte do sistema e o sistema precisa dela para funcionar e para crescer. A segunda lei da constelação familiar sistêmica é a lei da hierarquia.
Nela a gente observa que quem veio antes sempre é maior do que quem veio depois. E o fluxo de vida é exatamente esse. A vida vem de quem é maior, chega em quem é menor, e o nosso papel de menor é fazer a vida seguir. Nessa observação, a gente olha muito para pessoas que desrespeitam a hierarquia. Filhos que querem ser maior do que pais, que querem cuidar de seus pais e darem conta da vida deles. Pais que muitas vezes se colocam em posição de menor do que seus filhos. E isso vai trazer também uma desordem para o sistema. Quando a gente, como filho, sai do nosso lugar e vai tentar ser pai dos nossos pais ou avós dos nossos pais, quando a gente sai do nosso lugar, a gente vai para um lugar onde a gente não recebe força, onde a gente não recebe punção de vida. O Bert fala que o fluxo de vida é como se fosse uma cachoeira. A água corre de cima para baixo. E quando a gente entra nesse lugar de querer ser maior do que os nossos antepassados, é como se a gente quisesse que a água subisse a cachoeira. E ela não sobe. Quando a gente se coloca acima dos nossos ancestrais, acima dos nossos antepassados, a nossa vida vai sofrer consequências por a gente não receber força suficiente para que ela caminhe, para que ela cresça. A terceira lei sistêmica é a lei do equilíbrio de trocas. O próprio sistema, ele busca que a gente se equilibre, que a gente trabalhe tanto o dar como o receber. Então, quando a gente entra num papel de só doador ou de só de recebedor, o nosso sistema vai entrar em desequilíbrio e também vai causar problemas para a gente. O único lugar onde a gente tem uma exceção dessa lei são as relações que são naturalmente desiguais. Por exemplo, a relação entre pais e filhos. Os pais são maiores, os filhos são menores, então o fluxo é: os pais dão e os filhos recebem, e esses filhos vão pegar toda essa força e levar para frente. Aqui a relação não se equilibra, aqui não existe um dar e receber. E como que acontece uma constelação familiar sistêmica? Ela acontece da seguinte forma: uma pessoa ela vem constelar comigo e ela vem trazendo um problema que ela está vivendo, um ponto de dor, um lugar na vida dela onde a vida não está se desenvolvendo e não está crescendo. E o que acontece? Guiado pelo conhecimento da constelação, eu vou ouvindo essa questão que ela me traz e vou escolhendo pontos chaves que precisam ser representados durante uma constelação. Esses pontos podem ser pessoas, por exemplo, uma relação com a mãe, com o pai, com o irmão, com o tio, com a avó, ou podem ser também lugares de força da pessoa. Pode ser um trabalho, pode ser o dinheiro, pode ser um relacionamento afetivo. Os pontos que são representados são pontos que são importantes dentro daquele processo do problema que a pessoa está vivendo. E aí o que acontece? Há uma diferença quando a gente faz uma constelação em grupo e quando a gente faz de forma individual. Na forma em grupo, a gente vai estar exposto a pessoas que são diferentes da gente, que muitas vezes não conhecem o nosso problema. Então, a pessoa que trouxe o problema, depois que eu dou para ela os pontos de representação importantes, ela vai escolher entre as pessoas as que vão representar aqueles pontos. Por exemplo, a pessoa que vai constelar, ela se levanta, escolhe alguém para representar a mãe, escolhe alguém para representar ela, e a partir dali, ao entrar nesse campo morfogenético que eu falei lá no início, do problema, as pessoas que estão representando, elas começam a trazer informação que está nesse campo. Elas começam a ter sentimentos que elas não estavam sentindo antes, elas começam a ter vontade de se movimentar, tudo isso informação que está no campo morfogenético desse problema. E a gente percebe essa informação por uma coisa que também é explicada pelo Rupert Sheldrake, chamado ressonância mórfica. A partir dali, da percepção que essas pessoas vão tendo a respeito desse problema, eu, como constelador, vou colocando frases de cura para que esse campo caminhe. Frases de cura para que o equilíbrio retorne a esse campo e essa vida consiga fluir melhor e crescer melhor. A grande diferença quando a gente faz uma constelação individual é que nela quem vai representar, quem vai perceber a informação de todos os pontos, sou eu, constelador, e muitas vezes eu coloco também o cliente para que ele perceba toda essa informação. As frases de cura, o caminho de solução, eu vou colocando da mesma forma que na constelação em grupo. A grande diferença da constelação individual é que sou apenas eu e o cliente, e nesse ponto eu acho importante porque é preciso que o cliente confie no seu constelador, confie na percepção dele, para que consiga realmente receber toda a informação que o seu constelador vai perceber desse campo e consiga realmente ter uma nova percepção desse problema. E com relação à constelação online, ela é muito parecida com a constelação individual. A grande diferença é que a gente utiliza a tecnologia, que hoje a gente tem bastante avançada, e eu transmito toda a movimentação dos bonecos por vídeo. A gente vai colocando os representantes, a gente também vai conversando, assim como numa constelação individual presencial. E a grande diferença é que você vai acompanhar ou pela tela do seu computador ou pela tela do seu celular.
Um ponto importante que o Bert coloca a respeito da constelação é que a constelação ela não é a solução do problema, ela é o início dessa solução. Por que ele diz isso? A partir da constelação, a gente tem uma nova percepção a respeito de tudo aquilo que a gente estava vivendo. A gente vai começar a perceber lugares onde a gente vai precisar mudar o nosso posicionamento. Por isso, é preciso que haja um espaço depois que você faz uma constelação. A gente não faz constelações toda semana, nem todo mês. A gente precisa esperar pelo menos, no mínimo, 3 meses. Eu gosto de falar para os meus clientes que é preciso esperar 3 meses, no mínimo, para começar a pensar em uma nova constelação. Na maioria das vezes, o efeito de uma constelação vai ser muito mais prolongado na vida da gente. As pessoas também questionam sobre a velocidade da ação de uma constelação. Normalmente, a constelação ela tem efeitos muito rápidos. Isso acontece porque a constelação ela vai atingir a gente num nível muito profundo, num nível muito inconsciente. Então, muitas vezes, a gente nem percebe e logo depois de uma constelação a gente começa a perceber os benefícios dessa constelação, dessa movimentação. E esses benefícios, essa movimentação, ela pode sim alcançar outras pessoas que convivem com a gente. A gente pode, de repente, constelar uma relação com o pai, com a mãe, e essas pessoas também mudarem. E por que que isso acontece? Porque a gente está constelando não só a pessoa, a gente está constelando todo o sistema ao qual ela está inserida. E para a gente não entrar em um mal que eu acredito, que é ir constelar pensando na mudança do outro, eu gosto de explicar para a pessoa sempre o seguinte: imagina que a gente vive em um sistema, e esse sistema é como se fosse um relógio cheio de engrenagens. E nós somos uma pequena engrenagem nesse sistema. Se a gente começa a mudar o nosso posicionamento, a nossa postura, é inevitável que as outras engrenagens desse sistema também vão mudar. Então a constelação ela é uma terapia para mudar todo o sistema. Quando a gente se coloca num processo de cura, a gente não está curando só nós. A gente está curando toda a nossa ancestralidade, toda essa força que vem deles, e a gente também cura as próximas gerações. A constelação realmente é um movimento muito profundo, de muito amor e de muita cura para todos nós. Se você tiver mais alguma dúvida, você pode me mandar por esses canais que aparecem aqui, o Instagram, o WhatsApp, e para agendamentos, são todos feitos pelo WhatsApp que vai aparecer aqui na tela também. É isso por hoje e até mais.